Eu acho perigoso você querer estipular que a pessoa ela tem que seguir um caminho meio que bitoladinho. Eu acho muito perigoso isso. Você concorda comigo ou discorda de mim? Ah, não, eu concordo plenamente, até porque o caminho que você acho que chamou de bitolado, né? Uhum. Ele tem a ver exatamente com as expectativas sociais que esmagam todos nós desde da época do nosso nascimento, né? Então, claro, se a sua vocação estiver dentro das expectativas sociais, tanto melhor. Sim. Mas se estiver fora, eu acho que você não deve deixar de seguir a sua vocação por isso, porque a vida ela é uma eterna busca por si mesma. A própria literatura ela é uma forma de comunicação muito peculiar por ela ser uma busca de si mesmo, né? Como hoje nós estamos falando sobre os clássicos da literatura, por orientação sua, porque eu ia falar os clássicos da leitura, mas você me orientou, não, Salom, falar sobre os clássicos da literatura, eu até agradeci pela orientação. O que seria basicamente um texto, um livro, para ele se tornar uma literatura? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Para se tornar literatura ou para se tornar um clássico da literatura? Para se tornar primeiro uma literatura. Quer dizer, eu tenho lá um livro... Tá. Que eu escrevi, ou alguém escreveu, sei lá, eu, mas ele, para ele se tornar uma literatura, qual seria os requisitos básicos, por exemplo? Assim, primeiro de tudo, a literatura como uma forma de arte, ela também está baseada numa eterna superação de valores e regras já pré-estabelecidas, tá? Então, o que eu vou falar aqui é um molde, assim, bem básico, tá? É algo bem controverso. Então, basicamente, para ser literatura, teoricamente o seu texto teria que se enquadrar em um dos gêneros conhecidos, né, de literatura. Então, por exemplo, se você escreve poesia, a sua poesia pode ser épica, pode ser lírica, né? Se você escreve prosa, a sua prosa pode se enquadrar num romance, num conto, mesmo numa prosa poética em que você tem uma superação das fronteiras entre poesia e prosa, né? Você tem o teatro, então tudo isso é considerado como literatura. Não importa se o texto possui qualidade estética ou não importa se ele se tornará um clássico ou não, ele continua sendo literatura. Para você ter uma ideia, eu me lembro que o meu filho me deu um presente, um livro com uma capa preta do filme Guerra nas Estrelas, do Darth Vader, contando a história lá dos episódios de Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. É um livro que eu até gostei, porque eu já tinha assistido o filme trocentas milhões de vezes e adorei o livro. Então eu li o livro assim, né, parecia refresco, porque tá no sangue, né? Esse tipo de livro pode ser considerado uma literatura ou não? Quer dizer, um livro baseado num filme de cinema pode ser considerado uma literatura ou não? Claro pode. Né? E pode ser que até, se o escritor for habilidoso, ele pode até mesmo fazer, muitas vezes, uma adaptação que supere a história. Eu gostaria até de colocar aqui o próprio Shakespeare, né? Sim. Ele, pra você ter uma ideia, ele era horrível com enredos, né? Embora a natureza tenha dado basicamente todos os dons literários pra ele, Sim. O dom do enredo de criar histórias, ela não deu. Então, pra você ter uma ideia, a maioria das 39 peças dele são, na verdade, enredos que não são dele, são enredos adaptados para o teatro. Olha que loucura, A questão né? do Shakespeare é que ele tinha um talento tão grande que, sem exceção, todas as obras que ele adaptou superaram muito os originais. Então, um exemplo pra gente, a questão mesmo do Romeu e Julieta, muita gente usa até essa interpretação, com todo respeito, de uma forma muito errada, né? Então, o que acontece? Pela história mesma do Romeu e Julieta,
muita gente acha que a moral realmente da história, né, a moral Sim. da peça e não da história em si, né, mas a moral da peça shakespeariana seria que os jovens precisam obedecer os pais, caso contrário pode acontecer uma tragédia. Entendi. Porque você conhece a história, né, do Sim, Romeu e Julieta. sim. Então, só que o que acontece? O Romeu e Julieta, ele é uma história que não foi feita pelo próprio Shakespeare. Ele pegou uma história que tinha realmente essa moral e adaptou para o teatro. A questão é que quando você pega a Julieta shakespeariana, o Romeu shakespeariano, e você estuda a tensão entre os dois, e tensão tanto no sentido erótico quanto artístico, Sim. você percebe que a mensagem na verdade não é essa. A mensagem é baseada num conceito de amor que foi estudado por um poeta anterior ao Shakespeare, que o Shakespeare leu avidamente, chamado Chaucer. Chaucer, isso, exatamente. Um dos formadores da língua inglesa, né? Olha que legal, que escreveu os Contos da Cantuária, que hoje em dia praticamente quase ninguém conhece, mas que eu recomendo muito que... Os Contos da Cantuária. Da Cantuária. Isso, exatamente, são vários poemas, né? E aí o que acontece? A questão do amor pro Chaucer é ou os amantes morrem, ou o amor morre. Olha, e o Shakespeare verdade, pega exatamente isso. O amor do Romeu e da Julieta, ele se consuma no momento da morte dos dois, no momento da catarse da tragédia, né? Então, seria o amor incondicional, total. Exatamente. A questão da Julieta... A Julieta é uma personagem memorável, porque ela é a melhor representação em literatura ocidental de uma moça jovem apaixonada. Ela ama sem reservas. E ela tem, embora ela não tenha o intelecto igual a das outras personagens do Shakespeare, as personagens maiores, né? Até só para citar o Hamlet, o Falstaff e a Rosalind, né? Embora ela não tenha o mesmo intelecto, a capacidade verbal dela de expressar sentimentos demasiadamente complexos... Você fala da personagem. Da personagem, Julieta, tá? E só para deixar claro, tô seguindo aqui uma tradição crítica que pensa, que analisa a obra pelas suas personagens, tá? Não exatamente pelos elementos externos. Então, pensando na personagem, ela é uma personagem memorável por isso. Ela sabe expressar emoções e ela tem uma maturidade emocional muito superior à do Romeu. Nossa. Muito superior. Sim. Então, muita gente até fala, ela a Romeu e Julieta é uma peça machista. Na verdade, é o contrário, né? O Romeu, a evolução dele, e isso é uma coisa muito constante nas peças shakespearianas, que os personagens dele são verdadeiros estudos psicológicos. É a evolução de um personagem que, sem perder a essência, a partir da autoescuta, vai fazendo diversas modificações psicológicas e chega num determinado auge dentro da peça. Exatamente. Da sua peça. E a questão do Romeu é muito interessante, porque ele está totalmente à mercê da Julieta ali em questão de maturidade emocional. Ele vai aprendendo com ela no decorrer da peça. Sim. E isso torna o final dela mais triste ainda, né? Ele tá sendo, basicamente assim, ele tá sendo educado.